de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é: Ouçam-nos. Disse-lhe Abrão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Esta passagem está em Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abrão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos, em consecutivos a anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifica a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. E agora nós vamos chamar a nossa irmã Marisa para fazer a prece de abertura para nós. Vem aqui. Bom dia a todos. Então, depois dessa leitura maravilhosa, né, que já nos coloca assim, em ligação com o ambiente mesmo da casa, nós vamos fazer a nossa oração, então. Mestre amigo, neste momento, Senhor, que estamos nesta casa, sendo abraçados e envolvidos pela espiritualidade, que nos esperava já com um ambiente harmonioso, para que aqui possamos ter essa experiência de hoje, compartilhando uns com os outros, essa oportunidade de aqui estarmos, aqui nos envolvermos e ouvirmos palavras consoladoras da doutrina espírita. Que possamos estar, mestre amigo, com os nossos corações abertos para as mensagens que vamos receber e que possamos, depois, levar estas mesmas mensagens para os nossos lares, para quem encontramos pelas ruas, para todas as pessoas da nossa convivência. Levarmos através dos nossos comportamentos, como tu nos ensinaste quando estivestes aqui, através do seu amor, da sua mansidão, da sua dedicação e do seu sacrifício. Esteja conosco, nos envolvendo nesse momento, que assim seja. Eu pedi para dar um recado, esqueci. Então vou dar um recado bem rapidinho. Até que enfim as meninas fizeram lasanha, pierogi, rondelli, lasanha para todos os gostos. No final é só vocês saírem da sala de passe e ir para a esquerda. Bom? Bom, hoje nós temos aqui, é uma alegria redobrada sempre que ele vem, tá? Nós gostamos demais do João Edson. O João Edson, ele é trabalhador aqui do Caminho do Evangelho, mas é aquele tipo assim que ele pinga uma gotinha
caixinha da doutrina em cada canto. Quando está na federação, é casas espíritas, é coordenador, é palestrante, faz parte do conselho, é aquele que veio para trabalhar. Vem, João Edson, trazer a tua palavra para nós. Seja bem-vindo. Pedindo desse jeito, eu não vou dizer não. Obrigado, querido. Vontade dela. Vocês já falaram 2 vezes bom dia, vocês não vão responder meu cumprimento hoje. Porque eu não cumprimento bom dia. É excelente dia. Ah, peguei vocês. Eu sempre cumprimento com excelente dia, porque primeiro é para lá fora, gente. Vocês perceberam que eu estou com a camisa meio a caráter hoje, né? Não escolhi hoje, não escolhi. Eu tenho a minha coleção de camisetas lá e eu peguei aspas por acaso quando eu vi essa aqui. Veio do Rio Grande do Sul, a minha mãe recebeu de presente de uma amiga lá que cuida. Minha mãe faz uma amizade tão fácil, a velhinha é incrível. Ela estava adoentada, não sei se estava viajando, coisa parecida, e uma colega do Rio Grande do Sul vinha lá atender aqui em Curitiba. E além disso, um dia ela trouxe camisas lá do Sul, e a minha mãe deu essa para mim. Aí eu peguei hoje e falei, poxa, mas olha aí que legal. Não precisamos pensar nos nossos irmãos gaúchos. Você sabe o que está acontecendo lá, né? Todo mundo está convergente, eu vi uns vídeos realmente que é de chorar. Mas a gente não chora, a gente faz a nossa prece, né, ou ajuda como pode. Porque acredite, não é fácil, gente. É uma provação das mais difíceis. Então, excelente dia mais uma vez, nossa prece para todo o Brasil, especialmente para os nossos irmãos do Sul. E hoje nós trouxemos um tema, como eu comentava com uma colega, eu gosto muito de voltar às origens do Espiritismo. Eu penso que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião, e que merece tanto a nossa consideração, né? Faz tão bem para a gente. Vocês vêm aqui no Centro Espírita, é um lar, é uma escola, é um hospital, é um templo, é uma oficina. Vocês aproveitam tudo que o Centro Espírita fornece e acaba comprando até uma lasanha, como eu comprei aqui, né? Só não vai dar briga aqui, não sei se vai dar para todo mundo lá, mas tem, né? Já encomendei ali. Então o Centro Espírita é esse lar, essa casa, gente. Esse novo alvorecer, né, que a gente precisa tanto, né? Quando a gente desencarna, a gente tem uma condição espiritual já considerável, o dia é todo ele assim, 24 horas assim, sabia? Não tem noite. Para os espíritos superiores não existe noite. Para nós tem noite, né? Nós fazemos, tem gente que está no escuro agora, com esse sol brilhando lá fora, porque tem gente que faz noite dentro de si mesmo. E o ser evoluído, pode estar chovendo, tempestade que for, ele tem um sol dentro de si. Esse é o segredo da vida. Ele está sempre em conexão com os bons espíritos, né? E por isso trouxemos para vocês hoje a mensagem consoladora do Espiritismo, ao tempo, que é para consolar mesmo. Mas essas cores todas aí, tem 5 cores destacadas ali, cada uma delas é uma obra da codificação. Olha que legal. Aquele azul lá, perceberam, né? É o Livro dos Espíritos. Vamos abordar um pedacinho dele hoje. Esse roxinho, o Livro dos Médiuns. O primeiro, 1857. O segundo, 1861. Esse que aniversariou esse ano, dia 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse de 1865, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E esse é a Gênese, o último da codificação, 1868. Essas obras de Kardec, elas precisam ser estudadas por todos nós. Aquele que não tem compromisso com a casa, leia, simplesmente leia, que já é um grande avanço. Mas quem está vinculado à casa espírita, a leitura não basta, tem que estudar, todas elas. É muito interessante, porque eu vou provar para vocês que nós encontramos a consolação e orientação em todas elas. Quer ver só? O título está aqui, A Consoladora Mensagem do Espiritismo. Esperando que vocês aproveitem bem. Uma primeira mensagem. Esses tópicos que eu estou trazendo para vocês aqui é de uma mensagem do Chico, não me recordo agora o Espírito, por isso eu não trouxe, cujo título era 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Uma mensagem bem antiga, não foi fechada de uma obra, por isso que não trouxe a referência. 20 serviços que o Espiritismo faz por você. O primeiro está aqui. O Espiritismo elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. Eu passei semana passada 4 dias no hospital, me divertindo. Não tinha que fazer em casa, então eu me internei, né? Tive uma crise renal, passei 4 dias no hospital, até rimou, né?
E lá a gente aproveita para falar para aqueles colegas que estão, né, de repente mais sofridos do que nós. Fizemos muitos amigos, falamos do Evangelho, fizemos lives ao vivo, sentar naquela cama cheia de tubo pelo braço, porque a gente tem que aproveitar. Onde você estiver, você tem que aproveitar. E para quem quiser saber por que eu agi dessa forma, eu me espelhei num cidadão chamado Jerônimo Mendonça, que dos 17 aos 50 anos passou numa cama viajando pelo Brasil fazendo palestras. Eu ficaria envergonhado de estar lamentando lá, por mais que tivesse alguns problemas para resolver. Percebe? Então, e por que eu toquei nesse ponto? Porque chega um momento que está no hospital pensa no quê? Opa, será que chegou a minha hora? Estão me convidando já? Aí é ali que você vê se você está pronto ou não. E eu estava numa tranquilidade que eu até me assustei. Se for a minha hora, seja feita a vontade de Deus. Porque você tem que estar com a tua consciência tranquila na hora que a irmã morte, como dizia Francisco de Assis, vier te chamar. E morte não é essa coisa assombrosa, não. Morte, negro, foice, não tem nada disso não. Esqueçam isso. Muito pelo contrário. Morte é vida, é ressurreição, o ressurgimento da alma, por seu estado natural, que é o espiritual, e não esse aqui. Então nós temos que estar com a malinha pronta. A malinha não tem nada dentro. Não tem coisas dentro, né? Como se diz, o caixão de espírita não tem gaveta. Ninguém leva nada do lado lá. Mas nós levamos as amizades, o trabalho realizado, não é assim? As conquistas morais, o conhecimento, as virtudes, isso nos pertence, ninguém tira. Então, elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. Não tem. Sinceramente, eu senti na pele isso aqui. E para comprovar isso, nós somos lá na Gênesis, no capítulo 1, que tem o caráter da revelação espírita, e item 31, que diz assim: o futuro já não é uma vaga esperança para todos nós espíritas, é um fato positivo. A gente sabe o que nos aguarda. Uma certeza matemática, disse Kardec, isso é de Kardec. Desde então a morte nada mais tem de aterrador, que não tem mesmo, gente, por ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Nós espíritas pensamos assim. Alguém discorda? Não dá para discordar disso, né? Outro benefício: integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Aqui eu posso até, falando nisso, eu tenho alguns boletos em casa, alguém queria me ajudar a pagar, eu estou distribuindo. Mas na nossa condição de espírito imortal, ninguém paga nossos boletos. É a cada um segundo as suas obras. Os problemas que eu enfrentei de saúde, por exemplo, eu faço um estudo de mim mesmo e procuro descobrir facilmente onde foi que eu achei. Foi uma desidratação fazendo instalação de cabos de rede, num centro espírita, inclusive. Eu fiz 2 numa empresa fazendo centro espírita, a gente acaba não tomando água suficiente, e os rins reclamaram, claro que reclamaram. Houve uma crise renal. Descobri. É lógico que daí surgiram uma série de exames e tal. Aproveite e faz uma série, já vê, faz um check-up, já vê tudo, né? Mas veja só, eu sou responsável. Eu vou pôr a culpa de eu ter... Não posso. Essa coisa de mimimismo, desculpa a expressão, de transferência de responsabilidade, não é típica do espírito. O espírito ele tem que saber que ele é responsável pelo que ele faz. E, consequentemente, pelo que ele recebe como retorno, né? E para confirmar isso, nós somos lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 4º. Detalhe, a mensagem original não tinha nada dessas introduções de obras, tá? A mensagem original é só aquele texto quadradinho, tá? O que está aqui nós pesquisamos para encaixar lá. Então, na parte 2ª, capítulo 4º, considerações sobre a pluralidade das existências, comentários de Kardec, a resposta da questão 191A, ele diz assim: a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas. Se eu fosse, eu voltaria. Não adianta, vamos ser livre de mim tão fácil, porque a gente desencarna e a gente reencarna realmente perfeito, nós não somos. Então, e aliás, se voltar para cá já é um grande mérito. Ah, mas esse mundo é cheio de guerra? Sim, justamente. Aliás, os espíritos de plantão se preparem, porque nós não vamos reencarnar aqui na Terra, aqui no seio do Espiritismo, tudo certo, bonitinho, não. Os espíritas somos alunos que estamos recebendo o diploma quando desencarnarmos, para ir mostrar o que nós aprendemos em outros lugares. E lugares muito difíceis. Pensaram que ia ficar moleza, né? Não tem moleza, não. É para isso que estamos aqui, né? Então tem que estar aqui, ó.
cada uma das quais, dessas encarnações, representa para ele uma ocasião de progredir, claro. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem tem um acréscimo de experiência e de instrução. Você não é o mesmo quando vai dormir, em comparação com o momento que você acordou, você já é outra pessoa. Você faz milhares de escolhas durante o teu dia, sabia disso ou não? Milhares. Milhares. Escolha de se levantar. Primeiro é levantar. Levanta ou não levanta? Faço oração, não faço? Como, não como? Almoço, não almoço? Visito, trabalho? Enfim, você vive, você faz milhares de decisões durante o teu dia. Por isso, no final do teu dia, Santo Agostinho falava lá na questão 919, né? Fazer aquele retrospecto, como é que foi, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Pois muito bem. Outro. Auxilia você a revisar. Aqui, ó, de novo. Isso aqui é importantíssimo. Auxilia você a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo. Tempo é uma coisa que já passou da época de a gente perder. Nós não, independente de quem seja, religião não interessa. Nós não podemos mais perder tempo. Tem um ditado que diz assim: tudo volta, com exceção do tempo perdido. O tempo para mim é como uma flecha. Eu gosto de usar uma figura para deixar bem gravado na mente de vocês. É uma flecha, estica aquela flecha, vai. Vocês já viram a flecha voltar? Não volta, né? Ela só tem um sentido, de preferência que seja 45 graus de inclinação, para cima e avante. É assim que a gente tem que ser. Tempo. O tempo, gente, não percam o tempo. O tempo é tão valioso. O mesmo Jerônimo Mendonça, conversando com o Chico certa feita, ele foi elogiar o Chico, né? Porque você sabe que a questão tempo, esse relógio que tem no pulso aí, marca o tempo aqui na Terra, né? Fora da Terra, a dimensão temporal é outra. E o Chico, sabendo disso, deu a seguinte resposta para o Jerônimo, quando ele falou assim: ó, Chico, você tem 60 anos de trabalho no bem. Como dizendo assim, se chega na espiritualidade, você vai ter 60 anos de reconhecimento. Ele falou assim: meu irmão, para onde eu vou, 60 anos são 6 minutos. Quando eu vi aquilo, eu gelei e falei: meu Deus, eu tinha alguns milésimos de segundo então a meu favor. Porque é assim, gente, o tempo ele é contado de forma diferente na espiritualidade superior. Não é o mesmo tempo nosso. E para falar de tempo, nós somos lá na Gênesis também, no capítulo 2 de Deus, item 35. Olha que interessante. O espírito só se depura com o tempo. Por que vocês vão perder a oportunidade de depurar seu espírito? Sendo as diversas encarnações, olha a figura que ele usa, o alambique, em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Você vai ficando só a parte mais depurada de você. Essa é que tem que sobrepujar as outras. Não é legal? O tempo, gente. Mais uma. O Espiritismo confere-lhe forças para suportar. Isso aqui é profundamente significativo. Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo. Passei por essa experiência. Mostrando a você que no instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. No Evangelho segundo, está guardado no meu livro ali, mas vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tópico muito interessante que diz assim: cuidar do corpo e do espírito. Porque um é instrumento do outro. O corpo precisa do espírito, o espírito precisa do corpo para evoluir. Você não pode só cuidar só do corpo, nem tentar sair só no espírito. Você está encarnado. Tem que pensar no corpo também. Senão você há a balança pende para um lado e tem que estar equilibrada. Você tem que cuidar dos dois, do corpo e do espírito. Para quando você chegar na espiritualidade, não sei se eu vi uma história uma vez que um colega, alguém teria desencarnado, teria olhado para o corpo de maneira bastante considerada e agradecido aqueles despojos por ter servido de escola para ele. Não é legal isso? Porque o corpo é esse instrumento de aprendizado que todos nós recebemos. Tem que ser valorizado. Não se vejam como feios, como gordos, magro, alto, careca, cabeludo, não interessa, não existe isso. O teu corpo é teu templo. É teu templo. Quando Jesus disse: destrua esse templo, eu colocarei de volta de pé em 3 dias, ele estava se referindo aqui, vocês podem imaginar, ao seu corpo. Não somente o corpo físico dele, mas toda a sua extensão, que o Cristo é a luz do mundo, né? Destrua, pode destruir esse templo. E todo mundo pensava que era o templo lá de Israel, qualquer templo. Não, falamos desse templo aqui. Que nós também consigamos elevar esse templo quando desencarnarmos no menor espaço de tempo possível. Porque é assim que funciona. Então essas forças para suportar as dores do corpo, tal, né? Mostrando que nós precisamos dos dois. Nós procuramos lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 9,
da intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 495, isso aqui, ó. Olha que interessante. Eu gosto tanto de ver essas né? Vamos, homens, coragem. Espíritos bons falam assim: coragem, nada de ânimo. De uma vez por todas lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os, que a meta não pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Tem uma expressão muito forte que está no Evangelho que diz assim, não, Emmanuel coloca isso numa dessas obras, de repente até aquela colega leu. É muito forte. Tem um trecho que fala dos joelhos desconjuntados. Vocês já viram isso? Mesmo com os joelhos desconjuntados, eles dizem. Ou seja, nem que vá se arrastando. Quando você vê que Jerônimo Mendonça, ele ficou dos 17 aos 50 anos numa cama e viajava de Kombi, imagina, nada de conforto, para chacolejando para lá e para cá. E tem sempre espírito que ele entrava que tinham que quebrar a porta, porque a cama não entrava, eles quebravam, arrancavam a janela para ele entrar. Entrava todo aquele aparato dele, deitado, movimentando só daqui para cima o pescoço, só falando, cego, já estava cego, e com dores atrozes pelo corpo. Coragem. E ele falava com um ânimo assim que você ficava, foi de chorar a primeira vez que eu ouvi falar de Jerônimo Mendonça. Suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Já foi dito lá atrás, né? Está repetindo aqui, né? Para falar que a morte não existe, que existe só vida. A nossa atual encarnação é um estágio da nossa vida. Depois de muito tempo como espírito, alguém muito inteligentemente usou uma técnica bem legal para fixar a ideia. Nós só temos uma vida. Eu falei, opa, peraí, como só temos uma vida? Depois ele explicou, porque de fato nós só temos uma vida mesmo. Nós nascemos um determinado dia, Deus é aquela figura, aquela auréola, aquele aro perfeito, né? Porque é o símbolo que vocês têm no dedo da aliança aí, da eternidade, não tem começo, não tem fim. Esse é Deus. Pode ver que ela dá essa figura toda. Nós somos uma helicoide, uma mola. Nós nascemos e vamos fazer esse processo de subir. Então nós temos uma vida, e essas subidas e descidas, muitas vezes aqui para a Terra ou outros lugares, são as encarnações. Teve o seu Décio, faz muito tempo, faz mais de 30 anos, mas sabe aquelas aulas que são tão bem dadas que você não esquece? Ele falando da vida, ele tinha um quadro negro assim, ou um quadro, não se chama de quadro negro, um quadro de giz, né? Ele pegou o giz, traçou assim, nós nascemos aqui, ele fez bem isso aqui, ó. Subimos aqui, de repente ele fez agradecido, assim, desceu, voltou e tomou de novo o curso. Desceu, voltou e subiu de novo. E assim ele foi fazendo. Cada descida dessa, nessa linha que é a nossa existência imortal, é uma encarnação. São várias. E para quem quiser saber mais, que é a coisa mais linda do mundo que eu já vi na vida, é Allan Kardec escrevendo em obras póstumas uma lição chamada O Caminho da Vida. Kardec escrevendo é um negócio fantástico, gente. Sabe aqueles escritos que foram encontrados nas gavetas dele depois que ele desencarnou? Lá no dia 31 de março de 1869. Aquele fecharam aquilo num livro chamado Obras Póstumas. Tem lá O Caminho da Vida. Vocês perceberam que eu estou falando hoje só de codificação espírita, né? Só de obras básicas. Para vocês verem que riqueza que tem lá, que a gente às vezes não explora. Então o Espiritismo suprime essas preocupações originárias do medo da morte, provando que a morte não existe. Aí nós estamos lá no céu e inferno, também chamado de justiça divina segundo o Espiritismo. Na primeira parte, capítulo 2, item 10, porque, olha aí, ó, porque os espíritas não temem a morte. Falei da experiência no hospital. Ou não deviam temer a morte. Por quê? Vamos ver por quê? Que está lá no céu e inferno. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. Eu adoro essa casa espírita, que eles se preocupam tanto comigo que tem 2 copos d'água. Esse que eu coloquei agora é melhor, mais forte. Esse aqui é melhor. Estou brincando. Mas que bom, eles perceberam, hein? Esse pessoal cuida da gente. Já comentamos. Vocês vejam que tem pontos que se replicam, se repetem. A doutrina espírita transforma a expressão completamente de Kardec. Se você compreendeu o Espiritismo, você se transforma completamente mesmo a respeito desse ponto. Transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade.
Sabe o que evita isso aqui, gente? Um dos casos tão graves que a gente vê por aí, teve um mês, nós estamos em maio, né? Acho que foi em fevereiro, se não me engano. Tivemos 4 suicídios na Polícia Militar. Um major, um tenente, um sargento e um soldado. No mesmo mês. Se eles soubessem disso aqui, aliás, eu até depois fazendo uma reflexão, orações por eles e tal, eu cheguei à seguinte conclusão: eu consegui visualizar o que um deles teria dito quando chegou na espiritualidade, naquela situação horrorosa. Vocês deviam ter me avisado. É o que eles vão falar. Vocês poderiam ter me avisado. A gente às vezes é tímido, né? Acha que se falar a gente vai ser mal interpretado, mas não, tem que falar. Gente, não existe morte. Se você cortar o fio da tua vida, foi para o enforcamento, você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas as consequências dos teus atos vão perdurar por um tempo indeterminado. Ou não, né? Porque nem todo suicídio tem a mesma pena, você sabe disso, né? A gente sempre coloca, suicídio vai pro vale do suicídio sofrer. Não é assim não. Na Revista Espírita tem um caso, Revista Espírita, perdão, não lembro o ano agora, tem um caso de uma mulher que vai numa padaria, numa panificadora, não sei que cidade da França, ao tempo de Kardec isso, por isso está na Revista Espírita, é claro. E ela tem pouco dinheiro, e tem acho que uns 3, 4 filhos em casa, pequenos, passando fome. E ela pede para o padeiro lhe dar 4 pães, porque ela quer alimentar os filhos. Ele fala, não, que não sei o que, coloca a mulher portas afora praticamente, e sai e vai para o interior lá cuidar dos seus afazeres. A mulher, vendo a necessidade dos seus filhos, ela vai e se apodera, furta 4 pãezinhos. E quando o homem só vê e descobre, ou deve ter visto ela saindo coisa parecida, ele chama a polícia. Olha que absurdo. E foi absurdo não, porque até aí está tudo, não vou estar certo, até aí a gente encontra até uma certa resposta, mas o absurdo aconteceu depois. Ele vai com a polícia até a casa dessa mulher. Olha, aí sim eu diria que é um absurdo. E vai para fazer a prisão dela. Enquanto ela está ali, desesperada, aflita por ter atendido os filhos com os 4 pães, e os policiais e ele, o padeiro que levava para a delegacia, o preso, coisa parecida, ela fala, deixa primeiro então que eu vá me arrumar então. Eu vou com vocês, não vou preso assim. Só que ela sai, vai por um aposento da casa e não volta mais. Não volta, demora. Quando vão procurar a mãe, ela tinha cometido o suicídio. Aí, como na época de Kardec fazia-se as evocações, hoje não evocamos mais, ou eles se apresentavam espontaneamente, esse espírito falou, não, eu fiz para defender a vida dos meus filhos, de fato eu cometi esse desatino. Mas Deus foi tão bondoso que compreendeu a minha dor, ela disse. Não me puniu. Ela sofre sim as consequências do suicídio, mas não com a gravidade daquele que não tinha razão alguma, só achou que porque estava chovendo demais tinha cometido o suicídio. Então eu estou falando isso para vocês verem que não é a mesma pena. Depende, porque a balança de Deus é justa, a nossa não, mas a de Deus é justíssima. Ele leva em consideração cada pensamento, cada ato nosso. Tá? Então, vida após a morte. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém resultado da observação, como esse que eu falei para vocês agora. O de um é um caso, às vezes o gênero de morte é o mesmo, mas as consequências são diferentes. Porque, como eu disse, Deus leva em consideração todos os pontos. Outro, olha que bonito. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Eu não vou conversar com você porque você é judeu. Não, com você é bonito, não quero nem saber. Você é um bandista. Não. O Espiritismo tem isso. Tanto é que eu faço parte, somos os diretores da Associação Educacional Lídia, Lídia Vasconcelos, já foi há muito tempo. Hoje é a Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, a CITEC, aqui em Curitiba. Nós reunimos mais ou menos umas 20 religiões, vários líderes, e nos damos muito bem. O presidente da CITEC é o padre Volney, que é uma graça o padre. Era um pastor luterano, o pastor Jorge Schiffendecker, o alemão, e tem vários, só a gente se dá muito bem. Eles vão na nossa federação, fazem encontro de professores, é uma coisa muito legal. Qual é o problema? Qual é o problema? Seria muito triste se a gente visse um espírita pensar diferente disso.
Então liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença. Nós somos todos irmãos, meus amigos. Deus é o mesmo Pai. As religiões são caminhos que A ou B escolhe para chegar até Deus. Nada além disso, né? Aí nós vamos buscar lá no Evangelho, tinha que ser o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 1 de Deus, item 3, que diz assim: sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude de Deus. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, não vai perguntar o que você era, o que você foi, não. Deus não vai fazer essa pergunta. Ou seja, a nossa consciência vai perguntar. O que vai perguntar é justamente o que nós fizemos dos nossos haveres, nossos talentos, né? É aquela parábola dos talentos, lembra? O que fizemos com o recurso que recebemos para vir aqui para a terra, semear e colher. Somente isso. Então não existe essa coisa de discriminação religiosa. Isso é uma, desculpa a expressão, muito ruim isso. Expõe o sentido real das lições do Cristo, o Espiritismo, e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Olha que legal isso. Quando Jesus chegou aqui há 2000 anos atrás, vocês devem saber disso, ele já tinha espalhado pelo mundo os seus mensageiros, os precursores. Está tudo pronto. Se ele viesse do jeito que ele era, ou que ele é, né? Ele era, o Cristo já é um espírito depurado, sem semear antes, tanto é que tem a palavra do semeador, pouquíssimas pessoas entendiam essa mensagem. O que ele fez então? Mandou no Oriente há 3000 anos um século Lao Tse, mandou no Egito lá alguns outros pensadores, na Europa, em toda a África, em todo lugar, para quando a mensagem dele chegou, o terreno estava mais ou menos preparado. O Cristo é o símbolo da previdência em todas as letras. Um homem muito previdente, óbvio, senão não seria o Cristo, né? Então expõe o sentido ideal das lições do Cristo. E todo mundo que fala do bem está falando de Deus, gente, de Jesus. Tem uma lição. O livro é o Espírito da Verdade, a mensagem de André Luiz. O nome é Decálogo para Médiuns. Eu gosto da lição número 5 dela. Mas essa acho que é a 9, 8 ou 9, que diz assim: todo o bem, para falar de mediunidade, né? Todo o bem, antes de manifestar-se por intermédio deste ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Não é legal? É bem, vem de Deus. Ah, mas eu só trouxe um copo d'água para o João. É um ato benéfico? Dois. Vem de Deus. Todo bem que você fizer, o que não importa o tamanho do bem. Ah, mas eu tenho que fazer uma coisa grandiosa. Não tem. Deu uma informação, ajudou alguém, deu uma roupa, deu um alimento, um pão, que seja o sal do pão. Você está fazendo bem. Isso é o bem? É Deus. Tem uma expressão que o nosso presidente, eu falei para ele, está usando sempre o tempo todo agora. Deus age por intermédio de suas próprias criaturas. Já ouviram essa frase ou não? Quando você faz um ato meritório, você está agindo em nome de Deus, você está sendo um agente divino. Sabia disso? Todo o bem que você faz é em nome de Deus. Essa é a centelha dele. Chico Francisco, eu vou falar isso na prece de final agora, tem um prece que eu gosto muito dele, fala a respeito disso. Onde quer que você vá, que você mostre Deus para todo mundo. Foi o que ele fez, né? Eu tenho minha garrafinha, depois eu colocar essa água na minha garrafa e levar para casa. Então tá aqui, ó. Vamos ver o que nós encontramos na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução item 1, o objetivo desta obra. É lindo isso aqui. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram lembra que eu falei em todas as regiões, a todas as nações, o ensinamento de todos eles já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. Não interessa que religião é, porque o bem foi falado em nome de Jesus. Eu falei para vocês, Lao Tse na China, milenário, acho que 3000 anos, ele é alguém que criou uma teoria chamada Tao Te Ching. Tao, Deus, Te Ching, o livro que revela Deus. Já ouviu falar do taoísmo? Quem tiver curiosidade, leia o taoísmo. Eu tenho um livrinho em casa, ele é bem fininho, ele é uma espécie assim, são uma espécie de poemas filosóficos, de filosofia profunda. Você lê aquilo e agora? Aí você fica uma semana meditando sobre aquilo lá. Coisa interessante. E tem trechos parecidos com trechos do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque é o próprio Cristo que insuplou aquilo lá. Gente, aprendam isso. O bem, em qualquer dimensão que você encontrar, procede de Deus.
E Jesus é o médium divino. Jesus é o médium de Deus. Demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. A nossa consciência que guarda a lei de Deus. Querem ver só por que eu digo isso? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Está aí, dentro da tua consciência. Não está fora, está dentro de você. É por isso que Bezerra de Menezes falava: se você faz o mal e sente vergonha em fazê-lo, há um pouco de bem no seu mal. Porque você fica envergonhado de fazer o mal. Consciência. Também ele diz: se você faz o bem esperando a recompensa, que todo mundo aplaude você no final, há um pouco de mal no seu bem. Aí você fica, pera lá, né? Então a tua consciência que cobra. É ali que está a lei de Deus. Ah, deve estar fora, Deus vai vir numa nuvem lá. Não, Deus não vem em nuvem, coisa nenhuma. Deus está dentro de você. E tem gente que pensa assim, você sabe, né? Que vão vir numa nuvem, navegando, como se fosse surfando uma nuvem. Não, não tem nada disso. A divindade está em cada criatura. Nós somos filhos de Deus. Somos centelha divina. Revela-lhe o princípio da reencarnação. É um dos princípios fundamentais do Espiritismo, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Que não existe. Tem uma frase no Espiritismo que eu gosto muito, que bem curtinha, que diz assim: Deus não erra. Para mim isso basta. Deus não erra. Ah, mas tem tanta chuva lá, eu estava falando da chuva do Rio Grande do Sul, isso aqui, não sei o que tal. Teve uma tragédia em Santa Maria recentemente, vocês lembram também? O grupo morreu lá naquela boate em Kiss, né? Tem as guerras lá no Oriente, tem um monte de coisa. Ah, então Deus perdeu o controle. Né? Não. Existe na lei divina uma expressão que é chamada de livre-arbítrio. E ninguém vem para a Terra predestinado, programado para matar, para assassinar, para se... Não existe isso. Nós nascemos para sermos aperfeiçoados, felizes, tanto quanto possível. Fazer o bem na expressão mais, sei lá, diametralmente aberta que vocês possam imaginar. Parece que veio para cá. O mal não faz parte do currículo nenhum de nós. Ninguém planejou vir aqui fazer o mal para ninguém. Isso é escolha nossa. Por isso está aqui. Vamos ver onde nós encontramos isso para comprovar isso? Em a Gênese, capítulo 1, o caráter da revelação espírita, 36 diz assim: com a reencarnação, que é esse princípio, desaparecem os preconceitos. Ah, isso aqui é interessante. Por que eu vou ser preconceituoso por alguém que é de uma cor diferente da minha, gente? Ou tem o olhinho puxado, não, é isso, aquilo. Por quê? Se nós podemos voltar naquela condição, já temos passado por essa condição, ou sei lá, homem, mulher, negro, branco, azul, não sei. Esse preceito aqui coloca por terra todo e qualquer pensamento de preconceito, de casta, de raça, de qualquer coisa. Olha que interessante. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças, eu falei, né, de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, com cabelo ou sem cabelo. O mesmo espírito, gente. Não é o outro, somos nós, passando por diversas fases de aprendizado. Então não há por que fazer crítica ou condenar quem é diferente de nós. Se ele é feliz daquele jeito, paciência. E tem gente às vezes que mascara, né? Que é de um jeito pensando que é feliz, não é. Não vou nem entrar no detalhe aqui, quer que todo mundo seja igual para ele sofrer do como ele sofre, a gente vê isso também. Mas o fato é que são escolhas. Nós somos gente compelidos a fazer, eu falei para vocês, milhares de escolhas por dia. Por dia. Tá? Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, uma lei natural, o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. A reencarnação, esse próprio Jerônimo Mendonça, que eu gosto de citar para vocês aqui, ele disse que é a maior dádiva do Espiritismo, ele fala. Inclusive, ele depois, agora recentemente, ele editou um livro para uma médium aqui de Maringá, chamado Asas da Liberdade. Tinha que comprar o livro, é claro. E ali ele fala por que ele sofreu nessa existência. O homem não foi fácil no passado, gente. Ele estava só aqui resgatando os débitos do passado. Asas da Liberdade. Tá? Mais uma. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados.
Tem uma coisa aqui que vocês não perceberam. Cada vez que eu trago uma mensagem dessa, tem uma cor de fundo. Quem que percebeu? E essa cor de fundo remete ao livro que tem essa cor na capa. Agora eu peguei vocês, né? Olha aqui, ó. Esse roxinho, lembra que eu livro que eu mostrei no comecinho lá? Eu estou falando aqui de intercâmbio entre desencarnados e encarnados. Evidentemente estou falando do livro dos médios. Vocês não tinham percebido, né? Cada cor dessa remete a um livro. Na segunda parte, capítulo 10, da natureza das comunicações, item 138, olha o que nós encontramos. São variadíssimos os meios de comunicação entre nós e os desencarnados. Atuando sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos, podem os espíritos manifestar-se a nossa visão, mediunidade da evidência, por meio das aparições também. Tem espírito que pode só se aparentar, ou a sua presença mostrar-se para uma pessoa que é médium, ou ele pode mostrar para todos vocês, daí não é visão, daí é materialização, que todo mundo viu, né? Ao nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis, ocultas, a audição pelos médios audientes, ou pelos ruídos. Deixa eu voltar aqui para fazer mais um comentário. Os espíritos estão o tempo todo ao nosso lado. Eu costumo dizer assim, para ser bem tranquilinhos. Quando você vem para o centro espírita, vem fazer sua oração e tal, vem cuidando. Eu estou no horário, falta quanto para acabar? Falta 20 minutos. Ah, então tem tempo. Você vai acabar meio-dia hoje, né? Sim. Ah, legal. Quando a gente vem para o centro espírita, faz a oração, está meditando, pensando nos amigos e tal, é lógico, é poético, vou dizer, mas eu costumo dizer que tem uma mão amiga no teu ombro, assim, dizendo assim. Muito bom, né? Então, por aqui. Porque os espíritos estão o tempo todo conosco. Não tem como lá nos apartar, nem deve ser assim. Porque nós vamos tratar hoje, no nosso grupo avançado de estudos espíritos, o grupo Allan Kardec, que nós temos à noite, vou começar a trabalhar hoje. O próprio Kardec diz que é um dos tópicos mais doces de toda a doutrina, que é a doutrina dos espíritos protetores, anjos de guarda. Vamos começar a trabalhar isso hoje no nosso estudo do domingo. Estudamos até domingo à noite, vai ser fanático isso lá em casa, né? Mas não é fanatismo, é o tempo que nós estamos aproveitando. Nós temos um grupo, tem 40 e poucas pessoas participativamente, são 60, 70 inscritos, mas nem todo mundo vem, né? Os problemas desse detalhe. Mas a gente vai começar hoje estudando a Revista Espírita, mês de janeiro de 1859, né? A gente vai começando, faz 3 semanas começamos. Já temos há 4 anos o grupo, mas a Revista Espírita começando há 3 semanas. E lá nós veremos hoje isso aqui, ó, a proteção espiritual, anjos de guarda, que todo mundo pensa, coisa de criança, não é coisa de criança não. Eu diria que nós velhinhos damos mais trabalho para os anjos de guarda do que as crianças, né? A gente às vezes apronta algumas, né? Então eles estão sempre ali nos ajudando, incentivando, né? As boas decisões, tem aquela mão amiga no nosso ombro ali. E Paulo de Tarso falava, né? Que para tudo que nós fazemos existe uma multidão de testemunhas. Já ouviram isso já? Essa multidão de testemunhas são espíritos. Não são pessoas da janela olhando, não é isso, são a espiritualidade. Nos acompanhando tudo que nós fazemos. Mais uma. Os familiares. Tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, aquele irmão difícil, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Não tem nem comentar isso aqui, vamos direto para a obra, que é o Livro dos Espíritos, na questão 209, na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Encontramos aqui uma perguntona que diz assim, não é nem perguntinha. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Já ouviram aquela expressão, ovelha negra? Pois é, por que tem ovelhinha negra no meio? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para desanimar o filho? Por quê? A sabedoria divina se mostra aqui na sua integralidade quando isso acontece. Eles respondem, não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais. Começa por aí. Se você tem um pequenino difícil em casa, agradeça a Deus porque foi confiado a você, justamente porque é você que tem condição de colocar essa criaturinha nos eixos, como se diz. Tá? Na esperança desses, olha, ele pede, nessa expectativa de que os conselhos teus dos bons pais o encaminhem para a melhor senda, e muitas vezes Deus concede, Deus atende isso. Senhor, eu estou tão atrapalhado, mas tem a família do... Qual é o teu nome, querido? Antônio. Tem a família do Antônio, faça nascer na família do Antônio, porque isso toma um jeito, né?
Daí eu venho, encarno na família dele, tenho 4 ou 5 filhos que são muito bondosos, gentis, educados, enfim, e eu vou ser aquele que vai aprender nessa família as noções de retidão, de justiça, de caráter. É assim que funciona, não é legal? Então, como eu falei para vocês agora há pouco, Deus não erra. E muitas vezes somos nós que pedimos, né? Quando temos condição para isso, tá? Mais uma. Ao acordo do livro, entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. É claro que tinha que ser o livro dos médiuns. No capítulo 14 dos médiuns, vemos isso aqui. Isso aqui é interessante, é uma pergunta que fizeram para Divaldo, fizeram várias, para todo mundo fizer essa pergunta. Será que eu sou médium, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, se eu falei aqui de alguém, um espírito bondoso, colocar a mão no teu ombro, você sentir essa presença, aquela faca, aquele carinho, sabe, aquela certeza, aquela coragem de manhã, assim, nossa, agora eu vou. Aqui tem certeza que foi, quando eu passei no primeiro vestibular, eu atribuí isso ao Dr. Bezerra de Menezes. Eu sei que não foi ele, mas eu tinha certeza que alguém me ajudou. É lógico, tem que ter outro esforço, óbvio, tem que ter. Mas quando você se esforça, eles ficam mais à vontade para se aproximar de você. Esse é que acontece. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Mas, como não está aqui, eu vou explicar. Mas não estamos falando aqui de médium ostensivo, gente. Estamos falando de uma condição de percepção da espiritualidade que às vezes é uma vez só na vida, depois nunca mais acontece. Naquele momento que você percebeu a presença de um pai, de um ente querido que desencarnou, enfim, você foi médium, depois não acontece mais. Porque a mediunidade é uma questão de ordem orgânica, que você solicita isso ou te é imposto isso, dependendo da situação. Na espiritualidade, você vem com essa, digamos, com essa ferramenta a mais, com esse chip a mais, ou programado a mais, uma capacitância diferente dos demais, para você ver, ouvir, sentir os espíritos, enfim. É uma missão, geralmente, a mediunidade. Mas, num momento ou no outro, nós podemos ter, sim, esse... Todo mundo já passou por isso. Quem de vocês já... Eu sei, tenho certeza que já sentiram essa presença. Traça-lhe providências para o combate ou para a cura da obsessão. Olha a cor do livro de novo. O que é a obsessão? É a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Mau espírito, se não for um mau espírito, não é obsessão. Tá? Então, o Espiritismo tem chave, tem a solução para esse problema de obsessão. Lá no livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 23, da obsessão, encontramos isso aqui. Olha por que das obsessões. Por que os espíritos se aproximam de uma determinada pessoa para encaminhá-la? Ou para aproveitar, na verdade não encaminha, ela aproveita as más inclinações. Esse é que é o ponto. Porque uma coisa que eu aprendi a duras penas foi, inclusive, aqui nessa região, Rua Cascavel, por aqui, né? É aqui, nessa aqui. Da Rua Cascavel para lá, tinha a casa de um capitão Adolar, talvez faz uns 30 anos, mais ou menos. Eu participava de reunião mediúnica e certa feita nós íamos caminhando, eu com a Neidir, uma colega minha, lá do Uberaba a pé, fazendo todo esse trecho a pé. E no caminho, aquela conversa toda, né, os espíritos, não sei o que fizeram isso para mim, os espíritos não sei o que e tal. Quando sentamos na reunião mediúnica, foi dada a palavra para a médium, uma médium psicofônica muito boa. O espírito se manifestou e disse assim: quer dizer então que tudo que acontece de ruim por vocês agora é culpa nossa? Eu não sabia onde enfiar a cara. Isso aconteceu. Só que o espírito foi tão bem dirigido, foi diligente, uma médium tão educada, que não falou diretamente para mim e para a Neide, falou para todo mundo, que de repente outros também pensavam a mesma coisa. Mas o fato é que não, gente. Se eu vier com essa inclinação para o mal, essa baixa guarda, sabe, esses desvios de conduta, enfim, é claro que eles vão se aproveitar da minha fragilidade. Eles não criam a condição, gente, eles se aproveitam dela. É diferente. Como também os bons espíritos se aproveitam das nossas boas inclinações, o processo é o mesmo. Então, as imperfeições morais dão aso, estou falando aqui, a ação dos espíritos obsessores. E o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles, óbvio, é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Onde tem luz não tem sombra. Aliás, o que é a sombra? É a ausência da luz. Percebem? Como o Espiritismo esclarece, né? Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder que os maus, claro que tem. E a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem os que se secundam, ou os que secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se. Se você não tiver a fim de se melhorar, eles não vão poder pegar você à força e você vai melhorar. O espírito bom não faz isso, não. Eles não fazem isso. Eles ficam sim à disposição para nos ajudar,
mas o movimento tem que ser de nossa parte. Hoje é espiritismo prático aqui o negócio, fala a verdade. Estou falando para vocês o que acontece no centro espírita de forma geral. Concede o direito à fé raciocinada. Qual é a cor do livro? Ali, falando em fé raciocinada, né? A cor do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, tem para o final já, a fé transporta montanhas, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Nós espíritas temos fé, mas não é qualquer fé. Eu acredito porque eu entendi, eu compreendi, eu sei que é assim ou não é assim. Essa é a diferença da fé raciocinada que Kardec tanto falava para a fé cega. Aquela que eu acho que, né, desejo de maneira temperante, não sei o quê. Nós temos fé, a nossa fé é raciocinada. Eu sei, eu acredito porque eu compreendi. Eu sei que Deus existe, portanto, pode fazer o que... Lembra que Saulo de Tarso, no finalzinho da sua carreira, falava assim: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim? Isso é fé. Combati o bom combate, passei por todos os trilhos, guardei a fé. Isso é fé. Paulo é o símbolo da fé. O símbolo, um dos, né? São vários. Então aqui, falando em fé, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Olha que interessante a respeito da fé. Falei de fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica nenhuma obscuridade fica. Ou seja, que ninguém derruba a fé quando ela está calcada nisso aqui. Porque você não acredita porque falaram para você. Você acredita porque você compreendeu, tá? A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dá. Eu vou tirar a tua fé, João Edson. Faça a fila, porque não vai conseguir. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa frase é célebre no meio espírita. Tá? Não importa o que me aconteça. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. A lei de causa e de efeito. Lá em O Céu e o Inferno, o item 20º, da primeira parte, capítulo 7, das penas futuras, Código Penal da Vida Futura. Fizemos tudo isso aqui no nosso grupo, esse grupo da noite. Lá nós encontramos que o bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio, já falamos. E, conseguintemente, sem o que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. É escolha nossa. Quando chegavam para Jesus pedindo a cura, vocês sabem o que Jesus falava, via de regra? Você acredita que eu possa te curar? Você crê que eu possa te curar? Sabiam disso, não? Não eram todos, em muitos casos ele fez essa pergunta. Que sentido tem essa pergunta? Ele estava devolvendo à criatura a responsabilidade. Tanto que chegou acho que era uma tardezinha, estava quase anoitecendo. Casinha de Simão Pedro, a casa lotada, como está aqui, cheia, não cabia mais ninguém. Aquelas casinhas sem janela, que tinha um furo no teto assim para entrar ar. Aí chegou um paralítico lá carregado por 2 amigos. Você deve conhecer a história. Estava tão abarrotada a casa que eles tiveram que dar a volta lateralmente, subir por uma escada e descer aquele ser amarrado nos trapos na presença do Cristo. Quando aquele homem desce, Jesus vê aquele, ele estava em paz, tranquilo, sereno, como sempre o Cristo, né? Chamou o homem pelo nome, nunca tinha visto um homem antes ali. Ele levou um susto, ele disse: Natanael ben Elias, eu te conheço desde ontem. Desde ontem, metaforicamente, pelos milênios sem conto. Teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Quando ele falou isso, né, houve uma balbúrdia, uma confusão no recinto. Quem é esse homem que está perdoando pecados e tal? E daí, como ele duvidou, né, a questão da fé, ele duvidou que o Cristo o tivesse curado. Aí o Cristo retorna e diz: o que é mais fácil dizer para você? Teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Aí que ele caiu em si, viu a energia voltar, a seiva circular nas suas veias, enfim, ele se levantou e saiu saltitando. Só que daí Simão Pedro tirou Jesus dali, que a energia, o desgaste foi imenso, eu percebo isso. Não está na escritura, mas eu consigo perceber isso. Né? Eles vão para a beira do lago, a noite cai, o vento balança o cabelo de Jesus e ele chora. Simão fala: mas o senhor está chorando de alegria, né? Porque se curamos tantas pessoas hoje, só pode ser de alegria. Ele fala: não, meu filho, não estou chorando de alegria, não. É de tristeza mesmo. Sabe onde é que foi o Natanael ben Elias que nós acabamos de curar? Voltou para as bilhas de vinho, as mulheres de má vida e a conversa sem sentido.
A gente recebe a cura às vezes e não dá o retorno, né? Não percebe a transformação que foi feita. O Cristo chorou. Então que nós não sejamos aqueles que vão fazer o Cristo chorar mais uma vez, né? Por que que aconteceu isso? Ah, Jesus devia ter curado ele, falado um monte para ele. Ele não tira isso aqui de nós. Não tira. O livre-arbítrio é todo nosso. Isso está em Primícias do Reino. Eu falei que ia citar essa obra básica, desculpa aí que tem outras obras, mas já vem aqui, a gente acaba lembrando. Primícias do Reino de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco. Tem uma lição sobre esse ponto lá. Tá? Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que dando um passo para o bem, os benefícios também chegam junto. Então é causa e consequência, gente. A gente faz e recebe, não tem outra forma. Garante-lhe a serenidade e paz diante da calúnia e da crítica. Menti para você, ele estava acabando, não estava acabando, né? Essa serenidade e paz diante daqueles que nos caluniam, gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o convite à perfeição do capítulo 17 diz assim: olha o que fazer com essas pessoas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Percebe a diferença? Lembra que o Cristo, quando foi esbofeteado, ele mandou que o povo mostrássemos a outra face? Essa é a outra face. Não é outra agora, você bateu, agora bata aqui. Não. O bater aqui é isso aqui. Te agrediram? Joana de Anjos diz que o agressor é alguém doente, estado grave. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não faças também os publicanos? Se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não faz também assim os pagãos? Nós temos que ser diferentes. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Temos que procurar a perfeição que reside em nós, trabalhá-la o tempo todo. Ensina você a considerar adversário por instrutores. É longo, eu sei. Na primeira parte, capítulo 5, o Purgatório, encontramos a seguinte instrução: devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo depois facultada a vida corporal como meio de reparação. Está se referindo aqui a ver essas dificuldades que enfrentamos aqui como oportunidades de crescimento. Nós sofremos, já falamos agora há pouco, porque existe uma razão para o sofrimento. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos, semelhantes àqueles em que praticou o mal, para reparar suas dores, né? Quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como por exemplo, na miséria se foi mal rico, ou humilhado se for orgulhoso. Nós pagamos nossos débitos. Citei o caso de Jerônimo Mendonça aqui para exemplificar. Tá? Explica-lhe que por maiores sejam suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a sua própria situação. De novo aquela palavrinha mágica chamada livre-arbítrio. Na terceira parte, capítulo 10 da Lei de Liberdade, está aí o livre-arbítrio de novo. Na questão 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Óbvio que tem, né? Pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio nós seríamos uma máquina. Portanto, nós escolhemos o tempo todo. E patentei-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada um segundo as suas obras pessoais. Acho que foi isso, a primeira coisa que falamos aqui foi sobre isso, né? A cada um segundo as suas obras. No capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Só para repetir, percebe que agora virou um repetitório total, né? Se Deus houvesse isentado o trabalho do homem o corpo, ou do corpo o homem, né? Seus membros teriam se atrofiado. Eu tenho que trabalhar. Se houvesse isentado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que fez Deus o trabalho uma necessidade. Terceira parte da Lei dos Espíritos está desenvolvida aqui. Procure e acharás. Lembra desse preceito? Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. É uma lei natural essa. E aí sim, para encerrar, agora eu prometo que para encerrar, destaca ali o imperativo da caridade por dever. A palavra mágica aqui é essa aqui. Caridade. Enquanto, quando Kardec esteve aqui, ele viu muitas vezes a frase fora da igreja na salvação, fora da igreja na salvação. Ele mudou essa frase para fora da caridade na salvação. E olha que interessante que nós pegamos para encerrar.
no capítulo 15, justamente fora da caridade na salvação, necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso. Esse aqui é um poema tão belo que virou música. É uma banda de Brasília que tocou e ficou muito bonito quando eles colocaram, dizendo assim: que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, ou dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como um símbolo que tine. Olha que bonito, é um poema esse. Ainda que tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Aí ele vem dizendo as características da caridade. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, não é jubilosa, não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. É um poema, né? Fala a verdade. E é com esse poema que a gente devolve a palavra, mas primeiro fazer a prece, né? Lembrando a vocês todos que o Espiritismo é perdão, sei que foi longo, né? Mas tivemos que inserir as obras básicas nos preceitos que estão lá nos 20 serviços que o Espiritismo faz por você. E como eu estou devendo a oração para encerramento, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade magnífica de vê-los, de ver e rever irmãos tão queridos nessa casa abençoada, para os quais pedimos, Senhor, a Tua bênção permanente, a Tua presença constante, a presença dos amigos espirituais, como aquele discípulo dileto Teu, Senhor, que dizia, lá de Assis, Senhor, no silêncio dessa prece, vimos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Queremos olhar o mundo com os olhos sempre cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Queremos ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade, para que só de bênção se encha nossas almas. Que nós sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles quantos de nós se aproximarem, sintam a Tua presença. Reveste cada um de nós a Tua beleza, Senhor, para que no transcurso desse dia maravilhoso nós possamos, onde quer que nos encontremos, Te revelar a todos. Muita paz, meus amigos, que Jesus nos abençoe e até uma outra oportunidade.